Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, com imenso prazer, que vimos trazer aí alguma discussão sobre o manejo da oxigenação. Mas vou tentar ser bem sucinto, mas é um assunto um pouco complexo. Portanto, não será feito de uma forma muito rápida, mas tentarei ser o mais sucinto possível. Obrigado a todos pela paciência e espero estar contribuindo aí para a dinamização e para a melhoria da atividade da carcinicultura no Brasil, no estado do Ceará e nos estados adjacentes aqui. Obrigado. Muitas vezes eu deparo aí com a seguinte pergunta: qual o horário, professor, que eu devo ligar aí minha aeração? Sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. São tantas variáveis que interferem nisso que a pergunta está formulada errada, né? Como deve ser o meu manejo? Essa é a pergunta correta. E é essa pergunta que nós vamos tentar responder aqui neste vídeo, esclarecendo alguns aspectos de como funciona a aeração e de como se comporta o efeito do oxigênio e a transferência dele do ar para a água e vice-versa, ok? Os fatores que influenciam o oxigênio na água são físicos, químicos e biológicos. Neste vídeo nós vamos nos ater apenas aos aspectos físicos, os quais são representados pela temperatura, a influência da temperatura na água, a influência da altitude e da salinidade. Vocês já viram aí no equipamento que mede oxigênio dissolvido, a maioria deles mede em duas escalas, ou miligrama por litro ou percentual, porcentagem da saturação. Quando trabalhamos em porcentagem da saturação, esses demais fatores, altitude, salinidade, temperatura, são considerados para estabelecer o ponto de 100%, ou seja, aonde a água está em equilíbrio com o ar. Isso é muito importante, esse conceito, entender o ponto de equilíbrio, onde a pressão de oxigênio dissolvida na água é igual à pressão de oxigênio presente no ar. Bom, vamos começar a discussão aí entendendo qual é o mecanismo de necessidade de oxigênio em viveiros escavados. O solo, gente, a atividade bentônica é o maior consumidor de oxigênio do ambiente. Ela responde por 80% da demanda biológica de oxigênio que nós temos no tanque. O cultivo é insignificante. O oxigênio necessário para os animais é muito pequeno em relação à atividade promovida pelo solo. Obviamente, ele tem milhares de bactérias nos auxiliando, algumas no ciclo do nitrogênio e outras indesejáveis, mas estão ali presentes. Toda a oxidação dessa matéria orgânica que vai se acumular no fundo é feita por essas bactérias e todas elas demandam, como no próprio nome diz, oxidação demanda oxigênio. Tá? E as formas que nós temos de incorporar oxigênio no ambiente é o quê? É o vento, né? A formação de ondas, a película de água sendo agitada em relação à sua superfície, ela promove troca. E isso permite até ser calculado, tá? Dependendo da velocidade do vento, nós temos como calcular o quanto o vento incorpora de oxigênio no ambiente. A outra maneira de se incorporar oxigênio no ambiente é através da fotossíntese, ou seja, da atividade fitoplantônica. E a terceira maneira é através de aeradores, em que nós promovemos alguma movimentação mecânica na água e promovemos uma troca entre a água e o ar, aumentando a eficiência de oxigênio presente no ambiente. Essas são as maneiras mais básicas que nós temos aí de incorporar oxigênio ao ambiente. E quanto maior for a densidade de cultivo, maior vai ser a necessidade de implementação de aeração artificial, porque a fotossíntese vai chegar num ponto que ela não atende mais à demanda natural
né? Então nós temos que usar aportes mecânicos, aportes elétricos para fazer a complementação, porque chega um ponto que o próprio fitoplâncton acaba se prejudicando a si próprio quando ele se torna excessivo. A penetração da luz dentro do tanque diminui e há uma consequente diminuição e redução da atividade fitoplantônica. Isto tem um ponto de equilíbrio. Tá? Então, quando nós aumentamos a densidade, quanto maior for essa densidade, maior vai ser a potência em CV que nós temos que colocar no nosso sistema para que a presença de oxigênio esteja correta. Temos aí uma imagem representando a interface ar-água, em que a presença de oxigênio, vocês podem ver que tem muito mais bolinha vermelha na água do que bolinha vermelha no ar, ou seja, nós estamos acima dos 100% na água e o ar tem menos. Então, nesse momento, se eu ligar a minha oxigenação, não vai ocorrer transferência, porque a água está saturada. Talvez eu vá haver uma perda até de oxigênio que está na água para o ar. E a única maneira que nós temos de atingir a saturação dentro do ambiente natural é através da atividade fitoplantônica, através da fotossíntese, em que ela vai desprender oxigênio diretamente na água. E a interface tem pouca capacidade de troca e nós vamos conseguir elevar o nosso nível de oxigênio na água a 120, 130, 150% da saturação. Então, a fotossíntese é um grande aporte de oxigênio durante o dia. Em compensação, à noite, ela vai respirar e vai consumir esse oxigênio. Então, nós temos que ter uma dosagem de fitoplâncton na água suficiente que ela aporte mais oxigênio do que ela consuma durante o processo respiratório do fitoplâncton. Tá? Esse processo de equilíbrio também tem uma outra forma. Vocês já ouviram falar muito que no Rio São Francisco, depois do Paulo Afonso ali, abriu a barragem e morreu todos os peixes. Isso ocorre. E ocorre promovido por uma energia muito forte quando eles soltam a barragem para esvaziar um pouco a represa porque está com excesso de água. A energia é monstruosa, a saturação da água vai a 300, 350, 400% do ponto de saturação. E isso provoca embolia nos peixes e mata os peixes. Como se fosse camarão, eu acredito também que mataria também. Ok? Então, o aporte de oxigênio acima dos 100%, ele é tolerável até um determinado ponto. Acima de um determinado ponto, ele passa a ser prejudicial e pode provocar mortalidade também no ambiente. Tá? Então, mas normalmente em tanques de cultivo isso não ocorre. Tá? O máximo que nós atingimos é 10, 12, 11 miligramas por litro, e isso representa 120 a 150% ou 180% estourando do ponto de equilíbrio, do ponto de 100%, ok? Bom, já que o fitoplâncton é um dos nossos maiores aportadores de oxigênio na água, ou talvez o principal aportador a custo mais baixo, quais os fatores que influenciam? A água que nós utilizamos, a própria colonização, às vezes já vem nela algum fitoplâncton. A energia luminosa presente no ambiente, vocês veem que em cultivos protegidos de biofloco, procura-se pôr até dentro do ambiente a sombrite para reduzir a luminosidade, para reduzir a presença de fitoplâncton na água, porque nós queremos um ambiente mais heterotrófico. Nutrientes inorgânicos, a fertilização que nós podemos fazer com sulfato de amônio, superfosfato simples ou triplo, o silicato que nós aportamos na água. A temperatura da água vai influenciar uma maior ou menor formação de fitoplâncton. A própria salinidade também vai direcionar o tipo de fitoplâncton que nós estamos aportando na água. Então, entender
funcionamento do fitoplâncton está associado a entender como funciona aí a nossa aeração. Porque nós podemos ver aí no próximo slide que você tem uma linha de respiração e uma linha de aporte. E o ideal para o nosso ambiente é esse ponto em vermelho, onde há um maior aporte de oxigênio disponível para as demais atividades, e não só para a atividade fitoplantônica, não só para o processo fotossintético. Isso se mede em clorofila alfa, é algo em torno de 120 a 140 microgramas de clorofila alfa por litro, ok? Então, dentro deste conceito, nós temos que manter sempre muito bem definido o nosso nível de fitoplâncton, não tê-lo em falta e não tê-lo em excesso, porque os dois pontos são prejudiciais. E isso nós podemos controlar através do disco de SEC e com o uso de alguns biorremediadores que promovem o controle desse fitoplâncton dentro do ambiente. São técnicas de manejo que têm que ser adotadas para se otimizar a produção, é claro. Isso visando uma maior produção e um ambiente de qualidade de água melhor para o animal em cultivo. Isso vai se refletir nas taxas de sobrevivência, no tempo de crescimento, no fator de conversão alimentar e uma série de outras coisas que vão trazer um ambiente mais saudável para o animal em cultivo, no caso nosso camarão. Voltando novamente aí ao slide da água saturada de oxigênio, só para relembrar, estamos aí com uma saturação bastante alta de oxigênio e podemos aproveitá-la para o período de depressão, ok? Então, essa saturação de oxigênio nós deixamos ser consumida pela demanda biológica do ambiente. E só vamos ligar a nossa aeração no momento certo. Veja aí que aí estamos no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio não existe troca entre o ar e a água. A troca é desnecessária. Então, se eu ligar a minha oxigenação nesse momento, eu só vou estar gastando energia elétrica. Nos dois momentos. No anterior, eu vou estar promovendo uma perda. E nesse momento, eu vou estar gastando energia elétrica à toa, porque nem ponho nem tiro o oxigênio da água quando ela está em equilíbrio, ok? A única forma de nós aportarmos oxigênio é quando estamos abaixo dos 100% da saturação. Tá, Paulo, e aí você me diz aí para mim, qual é o nível em miligramas por litro que eu tenho em 100%? Aqui na região do Vale do Jaguaribe é 7,8, 7,5, 7,2, maior ou menor altitude, maior ou menor salinidade, vai ser, você tem que conhecer esse ponto da sua propriedade, ok? Quando você tiver aí a 95, você liga. Isso normalmente vai ocorrer já com a noite avançada, 8, 9, 10, 11 da noite. E vai ter um outro fator que influencia isso. Se o dia foi nublado ou se o dia foi ensolarado. Porque quanto o dia é ensolarado, há uma maior atividade fotossintética. Portanto, há um maior aporte de oxigênio e me permite ligar um pouco mais tarde. Então, o quanto eu vou ligar entre dias nublados e dias ensolarados também vai ser diferente o horário. Por isso que não existe um horário para se ligar, porque o Sol influencia no quanto houve de atividade fotossintética no ambiente, certo? Então, esse negócio de determinar um horário não existe. Existe o quê? Determinar um ponto onde eu vou ligar, aonde o meu oxigênio começa a entrar em depressão em relação ao 100%. Bom, só existem dois princípios da aeração. Tá? É
ar na água, que é feito por injetores, blowers, difusores, ventres e turbinas, alguma coisa assim do gênero. E o mais usual hoje aí no campo, nos viveiros escavados, é o água no ar, que é formado pelos aeradores de pá, cogumelo, gerador de onda, chafariz, e são as duas possibilidades. Algumas com vantagens, outras com desvantagens, mas o importante é que você conheça e que o fornecedor do teu equipamento te forneça um laudo confiável da capacidade de incorporação de oxigênio no ambiente, ou seja, chama-se SOTR, SOTR, Specific Oxygen Transfer Rate. E o SAE, Specific Aeration Efficiency, ou seja, está ligado à parte da energia consumida para realizar o trabalho. Ok? Então, normalmente, o mais usual no campo é a utilização de aeradores de pá na ordem de 2 cavalos, são a maioria presente aí no campo, né? Existem outras opções, claro, mais potentes, com mais pás, com uma maior capacidade de incorporação, mas basicamente o mais utilizado, principalmente nos médios e pequenos produtores, é esse aerador de pá de 2 CV ou o chafariz de 2 CVs. Bom, a nível internacional, gente, a gente nota aí a utilização nos países que têm uma produção mais eficiente que no Brasil, a utilização de 20 CVs a 80 CVs por hectare, de acordo com a densidade, é claro, né? Essa potência é função da densidade. Estamos falando aí de densidades de 20 a 100 camarões por metro para essa faixa de potência, ok? Isso traz um gasto energético muito elevado, ok? Então, estamos procurando aí desenvolver algumas soluções com nós, trabalhando dentro de tanque escavado, que além da melhoria da oxigenação, vai trazer uma redução de gasto energético e vai promover também a estratificação da coluna d'água, a quebra, ou seja, melhorar a qualidade da água de fundo, ter uma água de fundo com maior presença de oxigênio para que haja uma melhor condição de mineralização e oxidação da matéria orgânica. Mas isso aí é um passo para apresentarmos aí nas próximas etapas, está em desenvolvimento, está sendo trabalhada a ideia. E logo vamos trazer aí algumas novidades nesse sentido para vocês, ok? Ô cabra enrolão esse professor Paulo, né, rapaz? Ô cabra enrolão. Até agora ele não respondeu nada, falou um monte de teoria e não respondeu nada. Então vamos lá, vamos tentar começar a responder. Primeiro, não existe um horário para se ligar à aeração. A pergunta é: qual o manejo de aeração que eu devo praticar? Eu devo praticar um manejo de aeração que me garanta um cultivo adequado, com tempo otimizado no tempo, com o menor tempo possível, e que me dê as condições de atender a toda a demanda biológica de oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Que eu devo ter oxigênio às 5, 6 horas da manhã, no horário do raiar do sol, que me atenda à necessidade mínima de oxigênio, que seria em torno de 60% do ponto de saturação. Na prática, 4,7, 4,8, 4,5 miligramas por litro de oxigênio seria o ponto ideal. E nós vamos aí responder as perguntas de uma forma mais específica. Mas basicamente é isso. O manejo da aeração tem que atender o quê? A demanda biológica de oxigênio do todo o sistema de cultivo. E quanto maior a densidade, maior essa demanda. Nós só vamos ter boas taxas de sobrevivência quando nós atendemos a essa necessidade de forma eficiente, de forma que não interrompa durante a noite ou durante o período que esfria essas atividades, ok? Primeira pergunta: quantos aeradores devo colocar no meu tanque? Ou quantos aeradores devo colocar por hectare?
Se baseando aí nessa maioria de aeradores de 2 CVs, aí, aeradores de par de 2 CVs, você deve colocar tantos quanto necessário para que o seu O2, ao raiar do sol, seja superior a 60% da saturação, ou seja, seja superior a 4,5, 4,8 miligramas por litro. Óbvio que num dia ensolarado, talvez esteja acima disso. E num dia que foi nublado, o dia anterior, você vai estar atingindo um ponto mais baixo. Se você estiver atingindo um ponto mais baixo, você vai ter que colocar mais aradores. E a diferenciação que você vai fazer é se o seu dia foi muito nublado ou se o seu dia foi muito aberto, você vai ligar mais ou menos aeradores em função do pico de oxigênio que você teve, 12, 11, 10, 9 miligramas por litro. Então, você pode determinar o número de aeradores a ser ligado em função do valor de oxigênio que você obteve num determinado horário, por exemplo, 5 horas da tarde. Isso vai garantir uma condição muito boa de todo o funcionamento da bioquímica, de redução da matéria orgânica, da sua mineralização e da própria atividade alimentar do camarão, ok? Porque o camarão não é bichinho burro, não. Ele sabe que se ele comer, ele precisa de mais oxigênio para absorver os nutrientes presentes nessa alimentação. Portanto, se o oxigênio na água está baixo, ele não vai se alimentar direito. Se ele não vai se alimentar direito, ele não vai crescer direito. O meu tempo de cultivo aumenta. Eu fico mais ou menos como o cachorro correndo atrás do rabo. Eu ponho menos aerador para economizar energia, mas eu aumento o tempo de cultivo porque tem menos oxigênio. Então, se correr, bicho pega, se ficar, bicho come, ok, meu companheiro? A que horas devo ligar meus oxigenadores? Essa pergunta já está mais ou menos respondida. Quando o OD for menor que 100%. Você vai pegar o seu guarda da noite, o seu tratador da noite, e vai mandar ele medir o oxigênio às 6, às 7, às 8, às 9. E assim que o oxigênio estiver abaixo de 100%, estiver lá 90%, 95%, é o horário que eu vou ligar meus aeradores. É o lugar onde os aeradores vão ser eficientes. Não adianta ligar antes. Ligar antes, você está jogando oxigênio e energia elétrica fora. Portanto, se você quer otimizar a sua aeração, você deve ligá-la aonde ela funciona. Quando ela funciona? Quando a saturação está abaixo de 100%. Será que está respondido essa pergunta tão às vezes feita aí no campo? Professor, teve 2, 3 dias nublado aqui seguido e meu oxigênio chegou a 2, 2,5, 3 de manhã, 5 horas da manhã, ou no raiar do sol, e não está atendendo. O que eu faço? Você dimensionou errado o número de aeradores. Não adianta ligar antes. Você não vai conseguir, ligando antes, por mais oxigênio. Você já ligou no horário certo. O que está faltando? Aerador. Está faltando equipamento. Né? Porque normalmente, quando a gente anda aí no campo, o que a gente vê aí num hectare, 1,5 hectares, são 6, 8 estourando. Eu até hoje, com todas as andanças aí na Bahia, Rio de Janeiro, Nordeste aí, até o Maranhão, eu só vi 2 clientes com oxigênio acima de 20 CVs por hectare. Ele tinha 12 equipamentos por tanque. Tá? Ou seja, ele tinha 24 CVs por tanque. E ele chegava com o oxigênio dele a 4,8 de manhã. Então você dimensionou errado. Não tem solução. Se o oxigênio está chegando baixo, não adianta querer ganhar no tempo. Tem que ganhar na quantidade de equipamentos.
ok? E no dia que não tiver nublado, você vai ligar menos equipamentos, ok? Bom, já respondemos essa pergunta, né? Nós vamos por 12, ou 14, ou 16, ou 10, tantos aeradores quanto necessário. Eu devo ligar todos os dias? Não. Eu vou ligar tantos quanto eu necessito para que eu tenha os meus 60% de oxigênio na parte da manhã. Isso vai vir com a experiência, vai vir com a observação do manejo. Oh, fez muito sol ontem, caiu o sol do Ceará, um sol para cada um, ok? Aí eu vou ligar menos equipamentos. Ah, tá 3 dias seguidos de dia nublado, eu vou ligar mais equipamentos, né? Eu tenho que ligar o número de equipamentos mínimos possíveis, tá? Para que eu tenha os meus 60%. Obviamente, mínimo possível, por quê? Porque a energia elétrica é caro. Então, eu também não posso chegar de forma irresponsável e falar, ah, liga tudo. Não, não é liga tudo. Liga o necessário. Tenha a sensibilidade de sentir aquilo que é necessário para o seu tanque. E esse necessário, no início do cultivo é uma coisa, no fim do cultivo é outra. Ele vai variando durante o cultivo, ele vai variando durante as épocas do ano, ele vai variando durante primavera, verão, outono, ok? Então você vai ter que ter um conhecimento do seu habitat, do seu ambiente. O técnico às vezes pode lhe ajudar, mas o seu conhecimento empírico é de suma importância para definir a minimização da utilização dos equipamentos, ok? No terço final, professor, do cultivo, o meu OD está ficando baixo, não está chegando dentro daquilo que o senhor falou, não. É lógico, você está aumentando no terço final o aporte de ração, você está aumentando a presença de nitrogênio, você está aumentando a presença de fósforo, você está aumentando a presença de carbono. Tudo isso vai como promover uma maior demanda biológica de oxigênio. Tudo isso vai promover uma maior demanda química de oxigênio. Então, isso necessita que você mantenha a qualidade da água num patamar tal que não aumente demais essa DBO e essa DQO. Tá? Usar o disco de SEC, manter o grau de penetração de luz ali de 30 a 50 centímetros, tudo isso vai ajudar você a manter o nível de fitoplâncton, porque esse aporte maior de nitrogênio vai criar uma eutrofização, o maior aporte de fósforo vai criar uma eutrofização da água, ok? E vai aumentar a densidade da água aí com coisas indesejáveis. Então você tem que usar técnicas de biorremediação, você tem que usar técnicas de sifonagem, você tem que usar técnicas de TPA para manter a qualidade da água. Não adianta querer produzir mais sem se preocupar com a qualidade da água. Quando você se preocupar com a qualidade da água, naturalmente a sua demanda de oxigênio vai vir para um ponto normal, vai vir para um ponto de equilíbrio. Ei, esse professor é doido, quer estourar minha conta de energia elétrica. As pessoas têm o hábito de avaliar as coisas muito no curto prazo. Você tem que ver o seguinte: se você melhorar a oxigenação do seu tanque, você vai encurtar o tempo de produção, ou seja, você vai produzir mais vezes por ano, você vai melhorar o FCA dos seus animais, você vai reduzir o vazio sanitário através de uma melhor mineralização da matéria orgânica, ou você vai ter menos trabalho entre um cultivo e outro. Então, são uma série de atividades que não se demonstram no curto prazo, mas vem se demonstrar no médio prazo, no prazo de um ano. Então, avaliar pelo curto prazo, nem toda economia no curto prazo representa economia a longo prazo. Às vezes ela representa gasto e representa principalmente perda de produção. Tá? Então, veja o equilíbrio das contas, e as contas são importantes, eu tenho que produzir a um custo baixo, no longo prazo.
naquilo que vai ele representar. Se você conseguir repovoar 3, 4 dias depois da despesca e não ficar aí 20, 30 dias parado com vazio sanitário para recuperar o solo, você está ganhando aí um ciclo de produção, meio ciclo de produção por ano. Então isso vai representar alguma coisa. Uma melhor nutrição dos animais vai representar um FCA mais baixo, ou seja, você vai gastar menos ração, você vai ter um aproveitamento melhor da ração. Então, todo esse oxigênio aportado não vai ser, no longo prazo, um gasto à toa, vai ser uma medida profilática que você vai melhorar o seu cultivo no tempo, ok? Outro aspecto aí a ser considerado é que um ambiente mais saudável, um ambiente com qualidade de água melhor, vai refletir numa sobrevivência maior também. Então você vai produzir mais camarões por metro cúbico, você vai produzir mais quilos de camarão por metro cúbico. Isso vai ser um aporte de recepção de capital. Será então que o gasto com energia não é compensado por todas essas vantagens que você acaba tendo com um maior aporte de oxigênio? Pare para pensar e reflita nas suas contas. As contas são suas, não são minhas, não. Mas, de qualquer forma, fica aí o chamado para que seja computabilizado esses valores de forma mais prática, mais no dia a dia de cada propriedade. Bom, para a gente saber quantos aeradores a gente precisa pôr, a gente teria que fazer uma medição de DBO, né? Isso tem toda uma metodologia laboratorial e tal, mas como é que nós poderíamos fazer isso na prática, na propriedade? Aqui estou pondo o NE na frente dos horários, porque eu estou me falando de Nordeste, tá? Em outros locais muda, pode ser, quanto mais ao sul, mais tempo, dia nós temos, né? Então, se baseando no Nordeste, 18 horas, 17h30 começa a escurecer aqui, 18 horas não tem mais luminosidade dia, a atividade fotossintética para, começa o quê? Só haver respiração e o consumo desse oxigênio. Então nós vamos fazer 3 medições, umas 18 do oxigênio dissolvido, umas 18 horas, outras 19 horas, outra às 20 horas. Para quê? Para nós sabermos quanto é que está caindo o nosso oxigênio dissolvido, certo? E podemos observar o seguinte, vamos supor aqui a seguinte observação de gasto de oxigênio, que às 18 horas nós medimos 12 miligramas por litro, às 19 horas nós medimos 11,1 miligramas por litro, e às 20 horas nós medimos 9,8 miligramas por litro. Portanto, se fizermos uma média aí de 2 horas, nós estamos com consumo de 1,1 miligrama por litro por hectare. Ou seja, nós consumimos em 1 hectare de lâmina d'água a 1 metro de profundidade média, 11 quilos de O2 por hectare. Ok? Numa noite que tem aproximadamente 13 horas, nós consumimos aí um total de 143 quilos de oxigênio por hectare numa noite. Obviamente que esse consumo se refere àquele ponto em questão que nós estamos no cultivo. Ele é proporcional ao aporte de matéria orgânica, ele é proporcional à quantidade de matéria orgânica que nós temos na coluna d'água, a quantidade de matéria orgânica que nós temos no solo, todas essas condições vão variar. Esse cálculo aqui é um cálculo, assim, vamos dizer, empírico, tá? Para aquela determinada situação. Daqui 5 dias pode ser totalmente diferente essa conta. Então você tem que ir percebendo quando vai chegando abaixo do valor mínimo que você deseja obter, né? E ir pondo mais equipamentos ou ligando um pouquinho mais cedo, né? Então, podemos aí determinar através disso o número de equipamentos, ou seja, eu tenho às 18 horas 120 quilos de oxigênio naquele tanque de 1 hectare,
O meu consumo noturno é de 143 quilos total. O oxigênio mínimo que eu quero é de 5 miligramas por litro, portanto 50 quilos por hectare. Eu posso ter que aportar 73 quilos de O2, ou seja, 143 que eu vou gastar, menos a diferença do que eu tenho para o que eu quero, deixo por conta da fotossíntese, e vou ter que aportar 73 quilos de oxigênio para manter essa condição. Cada aerador de pá representa mais ou menos, 1,9 quilos de O2 por hora. Portanto, se fizermos a conta, 73 dividido por, abre parênteses, 1,9 vezes 13, vou ter 2,95 equipamentos. Não existe equipamento decimal, vamos arredondar para cima. Vou ter que pôr 3 aeradores de pá, ok? É uma maneira prática de nós determinarmos aí o número de aeradores que nós precisamos ter aí em campo. Agradeço aí a paciência de todos aí, esses 30 minutos aí que passamos aí conversando sobre o manejo da aeração, tá? Espero estar contribuindo em algum aspecto com a melhoria da atividade e fico à disposição, tanto no meu WhatsApp quanto no meu e-mail, para esclarecer alguma dúvida ou alguma coisa mais pontual, mais específica sobre o assunto, tá? E agradecendo a todos aí a paciência na minha falta de síntese.